Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando sequência aos nossos estudos do Instituto Bíblico da Igreja Cristã Maranata e o tema hoje do nosso estudo são os recursos da graça. E esse assunto é maravilhoso, né? Porque nós vivemos desta graça, essa graça maravilhosa que nos alcançou um dia, mas nós vamos aprender como alcançar os recursos para permanecermos na fé, permanecermos como igreja salva, igreja de Cristo, igreja fiel. Muito bem. O texto bíblico que nós vamos ler se encontra em 2 Coríntios, capítulo 3, versos 5 e 6. Não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de sermos ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica, glória a Deus. Só como introdução, vejam que coisa maravilhosa, nós não somos capazes. Não é maravilhoso isso? Nós não somos capazes. Nós não estamos confiados em nós. Nós sabemos que não fomos chamados pela nossa bondade, pelas nossas virtudes, pelo nosso conhecimento, pelas nossas qualidades. Nós não somos capazes nem mesmo de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Isso é uma verdade para o ministério, mas isso é uma verdade para o crente. Nós estamos de pé hoje na presença do Senhor. A nossa salvação foi um milagre, mas nós estamos de pé hoje porque esse milagre continua operando. Essa vida que nos foi dada quando nós fomos salvos, ela é resultado de uma abundante graça, de uma graça que nos salvou, mas de uma graça que nos sustenta. Nós não somos capazes por nós mesmos de pensarmos, de estarmos firmes, de vencermos o adversário, mas o Senhor tem nos dado os recursos para esta vitória. Nós somos ministros de um novo testamento, e é esse testamento que coloca à nossa disposição. Somos herdeiros de Cristo e temos à nossa disposição nesse testamento todos os recursos para sermos vencedores. Porque a letra mata, mas quem nos vivifica é o Espírito Santo de Deus que nos vivifica. Muito bem. Próximo. Então, o objetivo é conhecer os recursos colocados por Deus à disposição dos seus servos. Quando você abre o testamento, você vai encontrar lá tudo que o Senhor disponibilizou para sermos participantes desta igreja, herdeira desta graça maravilhosa. Muito bem. Então, os recursos da graça são provenientes da eternidade. Eles vêm da eternidade e são colocados à disposição dos servos do Senhor para nutrir a nossa fé. Então veja os irmãos, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, graça, não foi merecimento, foi graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós. Não tem de que nos gloriarmos, porque isso é dom de Deus, é dádiva de Deus. Então os recursos, eles são provenientes da eternidade e eles nutrem a nossa fé. A fé nos foi dada, a graça e a fé. Recebemos junto a graça do amor de Deus que nos abraçou, que nos elegeu, nos escolheu, nos elegeu e revelou a nós essa grande salvação. E nesse processo de salvação, nós estamos vivendo a cada dia essa graça maravilhosa e a nossa fé está sendo sustentada pelo Senhor. Essa fé que entrou na nossa vida um dia,
a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, a fé que entrou um dia que o Senhor falou conosco, falou ao nosso coração. E essa fé dela vai ser nutrida à medida que nós continuarmos nesta comunhão, ouvindo a voz do Senhor. Não foi a fé que nós recebemos como se fosse uma marca. Olha, está aqui, pode ir embora agora. Não, essa fé, ela é sustentada a cada dia. Os discípulos pediram ao Senhor, né? Senhor, acrescenta-nos a fé. Então, a fé, nós temos todos os recursos para que ela seja acrescentada à nossa vida. A palavra do Senhor fala também que muitos naufragaram na fé. Por quê? Porque não usaram os recursos. Se você não usar os recursos, você pode naufragar na fé. Mas a graça maravilhosa é a graça que põe os recursos da graça de Deus, que Deus colocou à nossa disposição, armas poderosas em Deus e com as quais nós podemos vencer as fortalezas, as batalhas. Muito bem, próximo. Então, um recurso que nós temos é o poder do sangue de Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10, 19. Então, se nós desejamos permanecer na graça, permanecermos na fé, crescermos na graça, crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus, se desejamos crescer na graça, crescermos na fé, uma das armas poderosas que nós temos é o sangue, o clamor pelo poder que há no sangue de Jesus. Esse sangue nós encontramos em toda a palavra de Deus, esse mistério que nos foi revelado, e sabemos que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, quando nós clamamos nessa comunhão uns com os outros, diz a palavra do Senhor lá em 1 João, o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, um recurso é o clamor pelo sangue de Jesus. Outro recurso, a palavra revelada, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, do espírito e das juntas e medulas e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, Hebreus 4:12. Essa daqui é a palavra viva, é a palavra revelada. Nós não estamos falando de letra. Tem gente por aí que sabe a Bíblia de cor. Eu conheço vi uma palestra de um ateu e conheço pouca gente que conhece tanto a Bíblia como ele. Conhecimento extraordinário da Bíblia como um estudioso. É um professor universitário e é um estudioso da Bíblia, até para criticar. Mas a palavra de Deus, para nós, é palavra viva. Imagina como ela é viva. Ela vem da eternidade. A palavra é viva e é algo extraordinário. Nós estamos falando de letra. Nós estamos falando de uma palavra que penetra nos corações e é apta para discernir os pensamentos e até as intenções do coração. É a palavra revelada, é a palavra que nós abrimos a palavra e o Senhor está se revelando, está falando ao nosso coração, como se ela tivesse sido escrita hoje para nós. E como ela é eterna, ela não envelhece, ela é sempre atual, quando é palavra viva. Muito bem. A comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Salmo 133, 1. A comunhão é um segredo, né? A comunhão nos faz corpo. Comunhão, a palavra no original é koinonia. A comunhão, ela é estar junto. É você estar presente. Você não pode ter comunhão. É comunhão com o Senhor, porque o Senhor está presente. É comunhão uns com os outros, porque nós somos igreja. No corpo, na comunhão, nós socorremos e nós somos socorridos. Comunhão fala daquilo que a palavra do Senhor nos diz. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, nós temos comunhão. Eu estou na luz, meu irmão está na luz. Nós temos comunhão uns com os outros e o Espírito Santo que atua no corpo, Ele nos purifica de todo o pecado nesta comunhão maravilhosa com o Senhor. O culto e os dons espirituais. O culto é a comunhão vivida. Quando você vai à casa do Senhor, você se alegra em ir à casa do Senhor,
porque ali você vai viver essa experiência gloriosa de comunhão com os irmãos e comunhão uns com os outros. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Maravilha! É o culto, são os dons espirituais de uma igreja viva, desse corpo vivo, que vive a comunhão, e ali a graça é nutrida. Você às vezes chega triste no culto e você é consolado por um dom espiritual. Você está meio enfraquecido e é fortalecido por um dom, por um louvor que é cantado. Esta igreja que está ali reunida e ela tem salmo. Mas ali você é fortalecido pela doutrina, pelo ensino. E isso é uma arma poderosa, é um recurso maravilhoso da graça para permanecermos firmes e para que essa graça seja abundante na nossa vida e a nossa fé seja nutrida, sustentada. Próximo. O corpo. Nós estamos falando de coisas que estão intimamente ligadas, não é verdade? Porque quando você fala de corpo, você está falando de corpo vivo. Você está falando de corpo vivo, tem comunhão. Se você está falando de comunhão, tem dons espirituais, porque o espírito que dá vida ao corpo, é o sangue que nutre, que dá vida, que socorre. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. É ali nessa comunhão, nesta união do corpo, que nós somos socorridos, que nós somos fortalecidos e que nós somos usados também para que outros sejam abençoados através da nossa vida. A consulta ao Senhor, que também nos fala da palavra viva. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos desses últimos dias pelo Filho, Hebreus 1:1. O Filho, o Verbo de Deus, aquele que o nome pelo qual ele se chama, diz lá em Apocalipse, é a Palavra de Deus, lá na eternidade. O nome do Senhor Jesus é a Palavra de Deus. E essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que nós abrimos e o Senhor nos responde na consulta ao Senhor. O Senhor nos fala através da sua palavra, dessa palavra viva que sonda o nosso pensamento, né? Ela é tão viva, tão maravilhosa, que é Jesus falando conosco através da sua palavra, porque a palavra revela Jesus. Quando nós consultamos a palavra, estamos consultando ao Senhor através da palavra, e Ele, a palavra que revela Jesus, nos revela a vontade do Senhor, sondando os nossos pensamentos e as intenções do nosso coração. A madrugada. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Provérbios 8:17. A madrugada é um segredo, e quando nós estamos necessitados, nós temos essa verdade: os que de madrugada me buscam me acharão. E para buscar de madrugada é isso aqui, ó. Eu amo os que me amam. Madrugada é para quem ama Jesus, né? Começa o dia ali aos pés do Senhor, clamando, sabendo aquilo que nós lemos lá no início. Olha, nós não somos capacitados para nada, a nossa capacidade vem do Senhor. E a gente começa de madrugada pedindo: Senhor, me capacita, me sustenta, fortalece a minha fé. A oração é um outro recurso maravilhoso que nós temos. Mas quando tu orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê secretamente, te recompensará. Mateus 6:6. A oração é um segredo maravilhoso. A comunhão com o Senhor Jesus, podemos sentir a presença do Senhor. E entra no teu quarto. Aqui está falando de intimidade. O servo do Senhor, ele tem intimidade com o Senhor. É quando nós podemos abrir o nosso coração, sem reservas, né? É aquele que conhece os nossos pensamentos, é aquele que nos sonda, como diz o salmista no Salmo 139, mas aquele que estabelece também os nossos pensamentos e nos guia pelo caminho eterno. Quem conhece esse segredo, esse recurso maravilhoso, sabe que escolheu a melhor parte, essa intimidade com Jesus.
o louvor. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Apocalipse 5:9. Nós vamos cantar na eternidade, mas nós estamos adorando ao Senhor aqui e como o Senhor opera através do louvor. Através do louvor o Senhor opera libertação, curas, sinais maravilhosos. A igreja se alegra e o Espírito Santo opera. E no louvor nós encontramos consolo, nós encontramos uma resposta do Senhor e somos fortalecidos, e a fé é nutrida também através do louvor. O jejum, uma outra arma poderosa em Deus, um recurso maravilhoso. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Mateus 6,16. Mas o jejum é uma experiência maravilhosa. O jejum é quando nós estamos precisando dessa comunhão com o Senhor e é quando nós separamos tudo, né? Vamos deixar o alimento, deixarmos as necessidades materiais, físicas e vamos dizer para o Senhor: Senhor, eu preciso de Ti. O jejum é um clamor da alma, é o homem que se achega ao Senhor como um necessitado. O que eu preciso é de ser nutrido pelo Senhor, de ser fortalecido pelo Senhor, enfraquecendo a carne para que o homem espiritual seja fortalecido. Os recursos da graça foram colocados por Deus para nutrir a nossa fé. Então, meus irmãos, estamos aqui aprendendo mais do Senhor e passamos muito rapidamente. Cada assunto desse dá uma aula, mas está aí o caminho para vocês se aprofundarem nos recursos da graça e usufruírem para que a vossa fé seja nutrida e possais crescer na graça e na fé, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor vos abençoe.